parabenizar aqui a todos os pais, né, que estão aqui nessa manhã, amém? Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo nosso dia, né, que eu também sou pai, não é verdade? Que hoje seja um dia maravilhoso lá com a sua família, né? Provavelmente a gente vai saindo daqui, a gente vai cada um almoçar nas suas casas, com os nossos familiares. Eu sei que vai ser uma tarde, né, noite aí maravilhosa para todos nós, viu? Tenho certeza que não é fácil a missão que nós recebemos, ainda mais num tempo como esse, ser pai numa geração como essa, e Deus tem nos dado graça para isso, amém? E eu sei que vamos viver e experimentar de coisas sobrenaturais nesse tempo. Eu tenho grandes expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer, né, através dos homens dessa geração. Temos recebido muita oposição, irmãos. Falar, ser sincero, não tem sido fácil ser homem também, não. Mas a gente foi criado para isso mesmo, para enfrentar mesmo. Amém? Antes de começar aqui, destacar também ó, o retorno, a volta dos que não foram, né? Glória a Deus, pastor Zenita, Dona Maria. Estava quase indo dar um pulo lá no Canadá buscar vocês. Demoraram demais, aí estava, que história é essa? Pô, abandonou nós, né? Mas glória a Deus, sejam muito bem-vindos de novo, né? Dona Maria só fez tanta falta nesse dia, Dona Maria. Nossa. Mas glória a Deus que depois a gente arruma a casa, né? Ai, bom demais. Irmãos, para essa manhã, né, o Senhor colocou, na verdade, algumas frases no meu coração, né? E eu quero destacar com vocês, né? Primeiro ponto é a respeito da questão sobre, né, aproveitando um gancho sobre aquilo que nós estamos, sobre o dia de hoje, né? O Dia dos Pais. E uma primeira reflexão que eu fiz é sobre o conceito mesmo, a visão que a gente tem de pai. Se você parar para analisar, até mesmo a palavra, ela com o tempo, ela tende a perder o peso, assim como a palavra Senhor perdeu. Se você parar para analisar, hoje a gente fala Senhor sem o entendimento do que significa ser servo e senhorio. A gente não tem essa referência, porque vivemos numa geração de homens livres, entre aspas, mas homens que não são mais escravos, não são mais pertencentes a outros. Mas, desde os tempos antigos, né, existiam homens que eram escravizados, e esses homens olhavam para outros como senhores, eles tratavam como senhor. E esse termo Senhor, ele perdeu o seu peso. Ele perdeu aquela essência desse senhorio. Tanto que virou quase que um apelido de Deus. Né? Como se a gente falasse, Senhor, mas Ele é o Senhor da tua vida? Muitas pessoas falam, não, minha vida é do Senhor. Mas será que de fato é? Será que de fato Ele é Senhor na nossa vida? Às vezes Ele é Deus, Ele é Pai, mas Senhor, muitas vezes não é. E eu vejo que a palavra pai, ela tende a caminhar para esse caminho também, de perder esse peso. Porque hoje em dia, o que é um pai? As pessoas, se você perguntar para algumas pessoas hoje lá fora, falar assim, o que é uma mulher? As pessoas vão se enrolar para explicar. Sério, irmãos? Há um tempo atrás eu ministrei e falei sobre uma expressão que cada vez vai ser mais comum, né? Nós vamos, e até o Ricardo Luque, quando me pregou aqui, Rafael, Ricardo Luque, não sei de onde tirei Ricardo, perdão. Desculpa aí, Rafael, se você estiver vendo. Mas o Rafael Luque falou aqui, e a gente já tinha até também o mesmo entendimento. Estamos vivendo tempos de pregar o óbvio, de ter que ensinar aquilo que é óbvio. Mas porque o óbvio está sendo combatido. Irmãos, existe um plano satânico para esse tempo. Eu fico imaginando a gente olhar às vezes de uma forma natural para tudo que está acontecendo. É triste ver muitos de nós, de outras denominações, de outras igrejas, enfim, outros líderes, que estão aceitando tantas coisas que estão vindo de fora, influenciando as suas igrejas, influenciando o povo, de uma maneira a perder a essência daquilo que significa ser cristão. Nós estamos adaptando a Bíblia. Se você parar para analisar, quando você lê a Bíblia, algumas coisas já soam para a gente de alguma forma antiquada. Repara só, era um contexto social na época onde o apóstolo Paulo retrata alguns pontos que eram pertinentes àquela geração e que hoje já não cabem mais.
a questão do envolvimento das mulheres na obra da igreja, até mesmo a participação no culto era questionada. Então, para e pensa, que Satanás tem feito? Ele tem feito o quê? Ele reúne os demônios lá dele e tem soprado, olha, vai lá e vamos destruir as bases. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Com o tempo, a gente vai perder a referência do que é homem, vai perder a referência do que é mulher, do que é pai, do que é mãe, e daqui a pouco vai falar assim, para que a Bíblia? É o caminho, irmãos. Sem a referência, você fica perdido. Então, nós precisamos olhar sempre para a palavra e entender que ela é plena e perfeita, e ela é plenamente apta para nos ensinar. Enquanto isso for um norte da nossa vida, irmãos, pode vir qualquer doutrina que for, nós vamos permanecer de pé ali. Por isso que falei no início, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as verdades básicas estão sendo combatidas. Então, nós, cada dia mais, estamos tendo que enfrentar bases onde aquilo que teoricamente seria óbvio, não é mais. Você precisa explicar e você precisa provar, até mesmo cientificamente e espiritualmente, coisas que são notórias. Então, nessa geração, irmãos, nós temos um grande desafio. Você entende nisso? Nós, como pais, aí, né, vamos falar um pouco de pais, mas também família de uma forma geral, temos um grande desafio. E a primeira pergunta que o Senhor me fez, né, vai ser uma ministração bem diferente hoje, amém? Eu só quero que você fique bem ligado aqui comigo. O carpete está dando aquela acolchoada, sei que ficou mais aconchegante, não ficou? Você que está aqui mais tempo com a gente, né? Deu aquela, parece que está abraçando, né, a gente, né, e tal. Então fica ligado aqui comigo, amém? Amém, glória a Deus. Até teu amém está mais aveludado, sabe? Deu uma encorpada. Mas a primeira pergunta que o Senhor me fez era o seguinte: até que ponto estamos dispostos? Foi só um estalo, fique tranquilo. Vamos repetir aqui, ó. Lá no Rio era diferente, né? É que eu tô ficando paulista, né? Que fazer uma média aqui com vocês, né? Mas lá é tranquilo, irmão. Terra maravilhosa. Se você for lá, você vai ver. A pergunta é, voltando aqui, até que ponto estamos dispostos a nos indispor com alguém para não deixar que essa pessoa caminhe no erro? Vou repetir. Até que ponto estamos dispostos a nos indispor com alguém para não deixar que essa pessoa caminhe no erro? A gente fala muito sobre correção no sentido de receber a correção. E o que o Senhor colocou no meu coração é: até que ponto nós estamos dispostos a corrigir as pessoas? Corrigir os nossos próximos. Sinalizar os nossos próximos. Aqui nesse auditório aqui, existem pessoas que viveram grandes experiências com o Senhor. Podem ter pessoas aqui que tiveram uma família super estabilizada, pai, mãe dentro do evangelho, cresceram dentro daquele caminho. Podem ter pessoas aqui que foram abandonadas pelos seus pais. Podem ter pessoas aqui que não tiveram referência do pai dentro de casa. Podem ter pessoas que, assim como eu, os pais se separaram. Eu tive o privilégio, irmãos, de crescer dentro da igreja, como as pessoas costumam falar. Parece que a gente usa até aquele termo, né? Nascido e criado dentro da igreja. Parece que virou uma maternidade, né? E um berçário. Aí você já fica ali, né? Ao longo do tempo. Então eu tive esse privilégio, irmãos, de ser, né, criado dentro da igreja. Mas os meus pais, com 3 anos, se separaram. Então eu não tive a referência dos meus pais junto de casa. E eu sei que isso faz diferença, irmãos. E uma das coisas, eu vou falar de mim, talvez você vai se encaixar dentro da sua realidade, mas uma das coisas que eu aprendi, na verdade ninguém me ensinou, mas eu comecei a criar, foi o medo do conflito. Porque muitas pessoas não conversam com os filhos de pais separados. Mas uma das coisas que, pelo menos eu tive como experiência, era o pavor de ter conflito. Eu odiava meus aniversários. Eu ia tenso, porque era o dia que juntava a família do meu pai, a família da minha mãe. E eu sei que hoje eu faço, meu Deus, eles
são pessoas adultas, maduras, tiveram lá suas desavenças, por isso se separaram. Mas o meu medo era ter uma briga. Falei, gente, o meu aniversário, que seria motivo de festa, virar um motivo de confusão. Nunca houve, nunca teve nada, né? E o tempo passou, né? E a gente vai crescendo. E um dos sinais que a gente vai crescendo, na minha família tinha um momento de reunir as crianças, né? E tinha um momento, além dos presentes dos tios, dos pais, tinha um momento do Papai Noel, né? Que era um presente especial, digamos assim, né? Eu sabia que não existia Papai Noel, nunca fui enganado, minha mãe sempre me ensinou. Mas, irmãos, presente é presente, né? Seja do Papai Noel, do Papai do Céu, do Papai Real, presente é presente, eu estava lá. E eu reparei que eu cresci no dia que o Papai Noel não veio para mim. Eu vi meus primos lá, chegou. Cadê o do Felipe? Não tinha mais. Acabou o Papai Noel do Felipe. Aí eu falei, realmente passou minha fase. Até onde foi, tá bom, foi bom. E ali eu percebi, comecei a crescer, então as festas já não tinha, tanto que eu gostava, eu pedia para fazer duas festas, uma na família da minha mãe, uma na família do meu pai, para não juntar. Tamanho era o medo do conflito. Tamanho era o constrangimento que eu ficava. E aí eu fui crescendo e as festas foram diminuindo. A gente vai crescendo, a gente não liga. Tem pessoas que ligam muito para festa. Eu mesmo não ligo muito. Então eu fui crescendo e não foi tendo mais festa. Então aquilo passou. E aí chegou o tempo onde veio a Sofia. E aí junta a família, inclusive a família da Michela também. Então o conflito aumenta na minha cabeça. Pode ter confusão com a minha mãe, com o meu pai e com a família da Michela. Então tem três situações que podem acontecer. Pastor, teve briga? Não, nunca teve, irmãos, mas é cabeça trauma que você tem esses vai criando esses bloqueios. Então, por que eu estou te contando toda essa história? Porque às vezes nós entramos em caminhos onde a gente não quer tratar pontos, sinalizar as coisas para as pessoas. Irmãos, imagina só o risco que a gente tem de andar num caminho, de ver uma pessoa andando num caminho errado e a gente não sinalizar para essa pessoa. Que amigo nós seríamos? Vamos botar no contexto de amizade. Imagina só, eu estou vendo você tomando atitudes irresponsáveis, tomando ações irresponsáveis, estou vendo que isso vai gerar dano na sua vida e fico calado. Para quê? Para não ter conflito. E eu via tantas famílias, tantas pessoas, lugares, ambientes de trabalho, onde as pessoas suportavam situações altamente constrangedoras e que era uma simples conversa resolvia, mas pelo medo do conflito, não tratava. Pelo medo da confusão, não tratava. E às vezes a gente até usa aquela argumentação, não, porque Deus é amor e tal, mas irmãos, a correção, ela precisa mudar, a gente precisa mudar o entendimento sobre correção. Parece que correção não é amor, é mal. Deixa eu te falar, irmãos, que gesto maravilhoso de amor é você poder ver alguém que está fazendo algo errado e você ir lá e socorrer essa pessoa, trazendo ela para o caminho. Quer gesto de amor mais bonito do que esse, irmãos? De você, ao invés de falar assim, ele seguiu seus próprios caminhos. Numa postura de lavando as minhas mãos. É ou não é verdade, irmãos? Eu prefiro, irmãos, e eu falo isso para todo mundo. Gente, se vocês me verem errando, me fala. Eu não tenho problema de ser corrigido. No amor, com cuidado, como eu faço com todo mundo. Mas não tem problema, porque nós não somos perfeitos. Estamos caminhando cada dia mais para um nível de maturidade onde o erro não vai ser uma constante na nossa vida. Amém? Mas estamos crescendo. Então eu amo quando a minha esposa me corrige. Por mais que não seja confortável, irmãos. Não é, não é. Ainda mais dos mais próximos é onde a gente mais sente. Porque parece que você se sente duplamente culpado por ter errado e por ter errado com aqueles que, em tese, estão vendo você nos bastidores. Você entende? Então, a responsabilidade é maior. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso corrigi-la. Eu preciso que ela me corrija. Senão a gente não sai do lugar, irmãos. Graças a Deus pelos apontamentos que ela fez na minha vida. Me fez ser um homem melhor. Agora, se a gente ficar simplesmente colocando a poeira para debaixo do tapete, irmãos, a gente acha que resolveu os problemas. Quantas famílias foram destruídas por conta dessa postura de colocar a poeira debaixo do tapete?
de não tratar aquela coisa que não, não quero mexer nisso não, porque dá muita confusão. Eu não estou dizendo aqui para a gente ir pro fight, amém, irmãos? Calma, né? Não é para a gente ir lá, vambora, agora, e tal, e todo mundo, né? Não, não é isso. Mas a gente precisa, sim, expor aquilo que a gente está sentindo, expor aquilo que nós fomos ofendidos, expor situações que a gente vê que a pessoa errou. Não é fácil. E principalmente corrigir adulto, irmãos. A gente, como líder da igreja, eu como pastor da igreja, não é confortável. Porque normalmente as pessoas elas não acham que erram. Irmão, se tem uma coisa que me irrita, é você se esforçar e ir lá explicar para a pessoa, olha, você errou nisso, 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 pô, isso aqui. Não, não errei, não errei, não errei, não errei. A vontade que dá é assim, então se lasque. Se vire nesse teu problema. Dá teu jeito, sofre o dano. Eu estou aqui te apontando. Você não quer, meu irmão? Segue o baile. Essa é a vontade, irmão. Estou sendo sincero, abrindo meu coração aqui para você. Chegar para uma irmã, chegar e falar assim, cara, olha só, pô, tá vacilando, cara. Não, pastor, não é bem assim, não sei o quê. Eu falei assim, então eu tô maluco. Então eu tô maluco, vai lá, segue aí com a tua maluquice, vamos ver o que vai dar. Essa é a vontade, irmãos, mas não, a gente precisa confrontar. Eu me sinto responsável por cada um que está aqui, de alguma forma. Eu sei que eu não determino as suas ações, não tenho, nem posso pensar nisso. Você é o senhor da sua vida, né, digamos assim, das suas escolhas, mas o meu papel é te apontar. Às vezes através da ministração, como uma ministração como essa, através de uma conversa pessoal, em grupo, mas o nosso papel é corrigir, é apontar o erro. E vou ser sincero, irmão, sabe por que nós estamos vivendo muitas coisas que estamos vivendo hoje? Porque a correção ela não é mais feita nas igrejas, em muitos lugares. É pregação, uau, alegria, paz, prosperidade, saúde, dinheiro e tal. Daqui a pouco vai esse culto do amarelo para poder trazer sorte. E, irmãos, tem tudo o seu lugar. Amém? A palavra ela é ampla. Para mim, isso aí é como se fosse lá, ó, filé mignon, picanha, sabe? Aquela parte nobre do churrasco. Mas se você não for lá no arroz e no feijão, vai ter problema. Vai ter problema. E o que acontece? Tem um termo que o pastor João Roberto ele usa. O pastor João Roberto ele pastoreou Campina Grande durante muitos anos, foi pastor da igreja sede. Hoje ele está ainda na diretoria do ministério e ministrando de forma itinerante. Ele usava um termo que era muito marcante para mim, que era fastio. Quando você está, sabe, empachado. A gente no Rio usava muito esse termo, estou empachado. A gente sabe quando você vai numa churrascaria, né? A gente está aqui de frente para uma, né? Mas sabe quando você vai numa churrascaria, você come, você chega e tá aquela. É que você não faz isso porque você não é gordo, né? Só os gordinhos sabem que eu vou falar aqui, tá? Mas a gente come até o limite, irmão. Tem aquela carne assim que a gente fala assim, ó, agora eu parei. Aí passa aquela carne tua preferida, e você fala, só mais um pedacinho, aí tu vai lá e tal. Mas tu sai de lá, irmãos. Sai lá um balão. Fastio, irmãos. Aí eu vou te falar assim, oferece um churrascão para essa pessoa 30 minutos depois. Ela vai recusar. Ela pode amar churrasco, mas ela vai recusar. Por quê? Tá fatiado. Ela vai querer uma outra coisa na segunda, à noite, uma coisa mais leve. Se ela ficou de churrasco em churrasco, irmãos, uma hora vai dar problema. E o que está acontecendo? Muitas vezes a gente está comendo só churrasco. E tem hora, irmãos, que vai ter que ter ali uma alfacezinha, um tomate, uma saladinha para dar aquela quebrada. Mas tem que ter, irmãos. E dessa forma, irmãos, da mesma maneira, quando a gente traz para o nosso contexto geral de igreja, a gente precisa sempre tratar todas as coisas. E eu sei que, irmãos, aqui nessa igreja você pode ter certeza que você nunca vai deixar de ser corrigido, né? É sempre, quase. A gente tem que tomar cuidado para de vez em quando ter a picanha também, né? Mas a gente sempre tem, irmão. Sabe por quê? Porque a gente sabe a importância disso. A gente sabe como isso é perigoso. A gente ter uma dieta desbalanceada.
em relação à nossa vida espiritual. Porque se a gente entrar nesse caminho de que está tudo bem, o que importa, estamos aqui, Senhor, vamos lá e tal, a gente vai entrar, a gente pode sofrer um dano muito grande na nossa vida. E a correção, irmãos, ela faz parte desse processo. Tenta não corrigir seu filho. Eu sei que essa área é uma área que todo mundo gosta. Quando fala de filho, irmãos, e hoje assim tem vários pais aqui com seus filhos, né? Mas eu fico olhando, irmãos, as pequenas reações da Sofia, que é a minha referência, né? Que é onde eu estou lidando agora. Quando eu vejo, de vez em quando, ela dá uma alterada na voz, irmãos, se a gente baixar a bola, ela vai engolir a gente. 5 anos, irmão. Vai engolir. Vai engolir. Quando ela já dá uma subida na sobrancelha, assim, eu falei, opa, toma teu jeito, toma teu rumo aí, menina. Por quê, irmãos? Porque ela vai ganhando, vai abrindo, buscando território ali, irmãos. E se eu não chegar e posicionar ela, já era. Teve uma situação, irmãos, que às vezes assim, você pode até parecer, poxa, é muito duro. Mas eu prefiro que ela tenha uma visão minha dura do que de um pai mole. Ela entrou correndo uma vez no elevador. E aí o elevador fechou, meu irmão. E aí a gente mora no 2º andar, então é pertinho e tal. Enfim, ela tá chorando e tal. E a pessoa foi, deixou, encontrando com a pessoa. Depois... Irmão, a primeira coisa eu falei, tá tudo bem, filha? Tá tudo bem. Eu falei assim, nunca mais faça isso. Mas Michela na hora não gostou, não. Eu vi que ela ficou meio chateada. Mas eu fiz questão de fazer naquela hora. Para quê? Para ficar marcado o trauma ali. Não faz. Não corre na nossa frente. Vai lá do nosso lado. Sabe por quê, irmãos? Graças a Deus que foi ali um condomínio pequeno. Isso é um condomínio grande. Isso é num shopping. Você entende, irmãos? Eu estou falando de um contexto de uma criança de 5 anos. E ela vai crescer, irmãos. Eu sei que a gente vai ter que tratar em outras esferas com ela. E a gente vai precisar ser claro. E ser duro muitas vezes. Duro em que sentido? Não amolecer. Não baixar a guarda. Não fazer vista grossa. Esse foi um outro termo que veio no meu coração. Que nós não devemos fazer vista grossa. Às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos, irmãos. Deixando eles viverem onde sabe, o Deus dará, fazendo vista grossa. Não está aqui dentro de casa, estou controlando e tal. Mas e o que de Deus você está passando para ele? O que você está transmitindo para ele? Aí ele faz uma coisa errada. Ah, não vou me dispor com meu filho, não. Deixa quieto e tal. Às vezes nós temos até algumas instruções, irmãos, de não entrar no embate na hora. Ok, eu entendo isso, eu não estou falando disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando da gente, tipo assim, fingir que nada aconteceu. Uma vez, aquela famosa história, tem um texto não, uma história que o pastor Cláudio Duarte ele cita, que a gente ri, mas ela é muito séria, né? Naquele jeitão dele lá, ele falando sobre uma menina que chegou e procurou ele e falou assim, pastor, encontrei o homem dos meus sonhos. Ele é maravilhoso, lindo, perfeito, homem trabalhador, está na igreja, maravilhoso. Ele, que bom. Aí ele falou, nossa, aí ele já, né, já começa as brincadeiras dele. Ele falou, nossa, lindo, perfeito, crente, rapaz, isso aí acho que não tem não, não conheço dessa espécie não. Ele só tem um problema, ele bate na mãe dele. Aí ele na hora, ele falou assim, aí ela chegou para ele e falou assim, ó, e aí, pastor, tu acha que eu devo casar com ele? Aí ele, claro, minha filha, para ontem. Sério, pastor? Não, eu estava falando, realmente. Poxa, isso não é, né? Falei, não, ela precisa e tal. Só que aí ela percebeu que ele estava muito. Pô, tá muito errado isso aqui, né? Falei assim, por quê, pastor? Minha filha, essa senhora precisa parar de apanhar. Ela precisa parar de apanhar. Uma mãe já, uma senhora apanhando, ela precisa parar de apanhar. Por favor, casa logo. Ah, ele vai bater em mim, né? Eu falei, com certeza. Se ele bate na mãe dele, não vai bater em você, minha filha? Mas por que um filho bate numa mãe, irmão?
Eu sou de um tempo, e pode parecer que eu sou velho, essa semana eu estou fazendo 38 anos, mas tô ali, no meia idade. Mas eu sou de um tempo onde a gente chamava pai e mãe de senhor. E eu não estou dizendo para a gente fazer isso, não. Amém, irmão? São outros tempos, eu entendo, ok. Mas eu quero dizer para vocês, assim, o respeito que se tinha pela figura pai e mãe. O que eles falavam era uma lei. E assim, irmãos, eu, graças a Deus, até hoje não precisei bater na Sofia. Eu fico brincando que eu uso comando de voz. Tá obedecendo? Beleza. Eu aumento o tom, grito, falo mais alto, dou aquela encorpada na voz. Ela já trava e volta. Para. Mas se tiver que chegar, irmãos, e ter correção física, vai ter. Problema nenhum. Apanhei muito, irmãos. E tô aqui até hoje. Entendeu? E fiz muita besteira. Muita besteira mesmo. Mas, graças a Deus que nada tão absurdo, não. E não morri, irmãos. Apanhei bastante, mas não morri. E eu já vi que minha mãe gastou muita energia comigo e foi com meus irmãos já foram mais, né, mais devagar, né? Porque já estava cansado, né, de tanto bater. Mas assim, parece assim que eu vivia apanhando, mas não é tanto assim não, mas eu apanhei bastante. Mas enfim, e a gente tinha essa coisa do respeito pelos pais. Meu irmão, se você desse uma resposta desaforada para um pai, tu tomava uma surra daquelas assim, para tu não esquecer mesmo. Entendeu? Era surra, mas daquela assim, com raiva, sabe? Aquilo que a gente aprende hoje pela psicologia, que você não se bate com raiva, né? Eles não estavam nem aí para isso. Era raiva no ódio, irmão. E não tinha, pelo amor de Deus, mãe, para, choro, cala a boca, pai. A minha mãe, pelo menos, tinha piedade, ela mirava as pernas. Isso é um bom sinal, uma boa referência aí para você. Ela mirava as pernas, entendeu? Então, nas pernas e tal. Uma vez eu quebrei a porta de um armário, e ela grávida, estava limpando a casa toda, ela falou assim, filho, fica aqui no ar-condicionado. Olha só que chique, irmão. Olha a minha situação, no colchão deitado, no ar-condicionado, vendo televisão. Eu só tinha que fazer isso, irmãos. Essa era a minha missão. E ela estava lá com o maior barrigão, limpando, varrendo e tal. E eu assim na porta do armário. Plá! 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 Aí ela veio e falou, ó, vai quebrar o armário e eu vou te arrebentar. Falei, não sei o que, tal. Eu, plá! Plá! Cara, a televisão, a porta quebrou, ainda caiu em cima da televisão. Meu irmão, ela veio com cinto. Ela veio no ódio e eu só fiz assim, ó. Falei, Senhor, entrego o meu espírito, né? E aí fui logo depois para casa do meu pai, né? Porque, como eu falei, meus pais separaram. Irmão, minhas pernas tudo roxas, assim, tanto que eu apanhei. Tanto que eu apanhei. E eu andava assim, ó, ainda. Aí minha avó, né? Vó, aquela coisa, não, meu filho, o que aconteceu e tal? Eu falei, vó, fiz besteira, só tô sofrendo a correção aqui, tá tudo bem, né? Mas o que eu quero te dizer, irmãos? Respeito. Às vezes, no medo, o que é errado, a gente não deve ter medo dos pais, a gente não deve gerar medo dos filhos, mas a gente tinha reverência, respeito. Eu tinha um bisavô, né? A gente chegava lá, nós éramos obrigados, não era uma concessão. A gente entrava todo mundo quietinho, assim, ó. Eu me lembro até hoje. Os primos todos chegando, né? Pá, vai lá cumprimentar o vovô. Aí chegava lá, ele bem velhinho, e só fazia assim com a mão, sentado na cadeira. Hoje parece até aquelas visões de filme de gangster, sabe? Daquelas coisas meio máfia italiana, né? Aí a gente fazia assim, benção, vovô. Aí Deus te abençoe, meu filho. Aí, senão você não fazia nada, meu. Nesse nível. E aí eu vou te falar, pastor, tem que fazer isso hoje em dia. Não é isso, irmãos. Mas a gente precisa instruir os nossos filhos no sentido deles entenderem a responsabilidade que eles têm e entenderem que vocês são as pessoas que devem conduzi-los nesse caminho. E às vezes, irmãos, o que a gente tem feito é simplesmente viver. A gente está vivendo, achando que as coisas vão se acertar sozinho. Entenda uma coisa, irmãos, aprenda isso. As coisas não se acertam sozinho. Repete comigo.
As coisas não se acertam sozinhas. Não se acertam. Esquece, isso aí foi um ditado que alguém... Não, o tempo vai curar todas as coisas. Não, não. O tempo só vai gerando mágoa. Se você não corrigir, gera mágoa. Você fica magoado e não fala mais com a pessoa. Mas você precisa acertar os pontos. Talvez hoje aqui nesse meio tem pessoas que possam, de repente, estar sem falar com seus pais, ou sem falar com seus filhos, ou sem falar com seus irmãos, achando que o tempo vai curar as coisas. Não cura, irmãos. É necessário chegar lá e pedir perdão. É necessário chegar lá e sinalizar, errei. É necessário chegar lá, vamos acertar. Sabe por quê, irmão? Senão vai quebrar um vínculo de confiança. E aí já era. Então, voltando à questão dos filhos, a gente precisa sinalizar e corrigir os nossos filhos. A gente precisa apontar os erros. A gente precisa mostrar o caminho. Irmãos, eu sei que cada um tem uma experiência e eu não estou aqui para questionar a experiência. E uma coisa que eu aprendi desde criança, desde que quando eu comecei a me aprofundar no Evangelho, é o seguinte: Deus é mais inteligente do que a gente. Amém? Pode parecer óbvio, mas o óbvio é necessário ser pregado hoje. Amém? Como eu falei, Deus é mais inteligente do que a gente. E um outro aspecto, a palavra dele é a verdade, ponto final. Ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo, filho do não sei o quê, filho do... A palavra, ela é plena. E a palavra ela uma sinalização para a gente. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela jamais se desviará dela. Irmão, se isso não for uma verdade, a nossa salvação está em jogo. Concorda comigo? Porque se você questiona um versículo bíblico, você vai questionar toda a Bíblia. Isso é um versículo bíblico, irmãos, isso é uma verdade. Pastor, mas tem uma ministra famosa, tem um ministro famoso que o filho se desviou, é uma escolha da criança. Meu irmão, eu fico com a palavra. Eu não sei como foi criado, eu não sei se o contexto de casa era assim ou assado, eu não sei se eles eram um exemplo para os filhos. Que às vezes, irmãos, nós somos crentes na igreja, mas dentro de casa a gente não ora, a gente fala palavrão, fala um monte de besteira, dá a volta nos outros na rua. Aí quer que o filho seja santo, seja maravilhoso. Anda todo errado fora da igreja. E aí, não, meu filho tem que ter uma boa referência, é um absurdo. Eu levo ele para a igreja. Poxa, irmãos, levar para a igreja é parte do processo. Discipular é o que é a chave. Nós precisamos discipular os nossos filhos. Nossos filhos precisam nos ver, pelo menos ouvindo uma ministração, ouvindo uma música, lendo. Depois de uma certa idade, sentar com ele, ensinar a palavra com ele, mostrar princípios. Irmãos, é assim que funciona. Não existe ensinar no caminho. A palavra é tão maravilhosa que ela é clara nisso. Ensina a criança no caminho. Não é ensina o caminho. Eu consigo ensinar, Sofia, atravessa a rua, vai lá na padaria ali, ou na churrascaria. Ela vai ter um certo problema ali no meio. Agora, se eu pego na mão dela, eu atravesso com ela junto, explico para ela, olha, tá vendo? Aqui você tem que ter atenção. Essa aqui é a área onde você pode cair. Essa aqui é a área que você pode ser atropelado. Essa aqui é a área que você vai explicando no caminho o processo. É totalmente diferente de falar, vai lá e resolve. Ela vai ter que aprender com alguém, irmãos. E nesse aprender com alguém, pode ser um amigo da escola, pode ser um tio desviado, pode ser um vizinho, pode ser qualquer coisa. Então, ensinar no caminho é ensinar vivendo com a criança os princípios. É a criança chegar e tipo, fulano está doente. E a criança chegar assim, vamos orar por fulano? Sabe por quê, irmãos? Porque ela vê a gente orando. Por fulano, por Beltrano, por Cicrano. É isso, irmãos. É você chegar e perguntar para o seu filho, falar assim, filho, o que é Jesus? Quem é Jesus? Eu estou falando de um contexto de crianças menores, amém? Que é onde eu tenho mais domínio. Mas você vai indagando e as crianças têm conhecimento, irmãos. Pergunta para a Sofia sobre as histórias de Davi, ela vai saber quem é, Jonas. Ela conhece um monte de gente. Ela lê a Bíblia? Ela não lê ainda, mas ela já conhece as histórias. Por quê? A gente bota vídeo para ela, ensina ela,
explica para ela algumas coisas. Ela já está começando ela vem com umas perguntas às vezes que a gente fala, não, o que eu vou fazer aqui, né? Mas vamos lá. É assim, irmãos. Agora, achar que vai ser criado sozinho, não vai. Achar que vai ficar na salinha e as crianças vão ser crentes maravilhosos, cheios do Espírito Santo, não vai, irmãos. É na sua casa. Aqui é o plus. Aqui é uma orientação geral. Aqui é o ensinar a prática. Aqui é o vivenciar em comunidade. Mas ser igreja, irmãos, é lá fora. Como a gente tem falado até mesmo a respeito das nossas reuniões aqui nas quintas-feiras sobre doutrina e foco, manifestações do Espírito. As manifestações a gente quer que aconteça na igreja, claro, e vai acontecer cada vez mais. Já acontece e vai acontecer cada vez mais. Mas o nosso maior objetivo é estimular você a viver e testemunhar disso lá fora. É você ter uma inspiração de palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, você fluir em dons de poder. Se você quer mais sobre isso, quinta-feira está chegando. Não nessa quinta, mas na quinta. Vem a quinta-feira também, que depois a gente vai explicar nos avisos. Mas, enfim, quinta-feira a gente tem aprendido sobre isso. Então, assim, irmão, mas é fácil, é confortável corrigir? Não é confortável. E até se você fala assim, não, eu tenho prazer em corrigir, no sentido de, você tem até que ver se você não tem aquela coisa meio de ditatorial, sabe? Aquela coisa meio autoritária, assim, tipo assim, eu gosto de ver as pessoas sofrendo, humilhadas, né? E não é isso, irmãos, correção não é isso, não é humilhar o próximo. Agora, às vezes, irmãos, a gente precisa ser quebrado e humilhado mesmo. Porque a gente precisa tomar uma vergonha na cara. Então, para isso, às vezes, a gente precisa botar o nosso orgulho no chão, irmãos. E assim, eu falo, hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Eu estou num processo. Mas eu já fui e ainda sou um pouco orgulhoso com relação à correção. A minha primeira reação é justificar. Isso em tudo, irmãos. E eu tenho aprendido a falar assim, olha, eu não vou justificar mais, eu fico quieto. E o que eu faço? Conselho para quem é assim também, né? Fica quieto, não fala nada, só ouve. Tá bom. Absorve, avalia. Não, realmente errei. Não, isso aqui a pessoa viajou, ela está com uma certa ranço comigo, vou ignorar essa parte aqui. Porque, irmão, senão a gente entra num caminho onde a gente é perfeito, irmãos. É igual aquela história de você vai fazer uma entrevista. Eu me lembro que eu fazia isso direto, para tu ver, olha como é que eu era meio carne de pescoço. Eu chegava lá, entrevista, qualidades, defeitos. Ser muito detalhista, perfeccionista, gosto de todas as coisas muito organizadas. Isso tu tá se elogiando no defeito, irmãos. Assim, ó, orgulhoso, presunçoso, né? Ninguém fala isso, né? Não, tem problema com horário, só vivo atrasado. Ninguém vai colocar isso. Você vai colocar lá, né? Cara, o que eu posso assumir aqui que não vai pegar mal para mim, né? Então, às vezes a gente está nesse caminho, irmãos. Eu te convido a fazer um exercício. Lista os seus defeitos. Faz esse exercício aí. Essa autocrítica. Lista os seus defeitos. E depois avalie e pede para alguém que anda muito com você, que você sabe que é sincero. Não fica mandando para a Michela, tá bom? A Michela vai te dar a resposta real mesmo. Mas tô falando alguém mesmo próximo, você assim, dia a dia. Manda para essa pessoa e pede para ela avaliar. Faz esse exercício. Irmãos, eu nem quero fazer, irmãos. Porque eu sei que eu vou ter que mandar para ela, ela vai descascar. Fala assim, ó, já começa pelo orgulho, né? Vamos lá. Então, às vezes a gente está entrando em caminhos, irmãos, de achar que nós somos os caras, as caras, e que ninguém pode me corrigir. Mas, irmãos, ter um coração ensinável faz parte de ter um coração que aceita a correção. Mas o foco hoje principal é o que, irmãos? É a gente pensar no sentido de vamos olhar para quem está ao nosso redor e vamos sinalizar aquilo que a gente está vendo, que a pessoa está indo para um caminho de erro, um caminho de problema. Eu não quero ver você indo para o abismo e deixar você seguindo nesse caminho, irmãos. Eu estou aqui para te salvar disso. Eu estou aqui para que você me salve disso. Então, quando nós olhamos, irmãos, e olhamos para todo o contexto, né,
que a gente se acerca, a gente fica naquele cuidado de evitar conflitos tão grande que a gente vai se anulando. Quantos casamentos hoje são frustrados, embora as pessoas continuam casadas? Porque elas resolveram se anular. Porque não consegue mais expor o que pensa. Ah, sabe uma coisa, eu não vou falar isso não, porque, cara, toda vez que eu toco nisso aqui dá um problema. Lá em casa a gente costuma falar o seguinte, fala assim, ó, somos dois adultos, a gente tem que ter maturidade suficiente para pelo menos ouvir o outro. Ouvir. Depois tu vai lá e fala o que você... Porque assim, começa a conversa. Pô, teu sapato é preto. Não é preto não, é marrom, não sei o quê. Não, mas... Aí fica aquela briga ali, irmão. E às vezes você vai pegar o fio do negócio. É uma coisa tão bizarra assim. Você fala assim, por que começou nisso? E a gente tá, aí começa no fio. Não, você é assim, você fica determinando o que as pessoas sentem, o que está na cabeça das pessoas, você fica julgando as pessoas, e não sei o quê, e não sei o quê. Não, cara, você vai resolver o que dessa forma? Nada. Só vai se ofender. E assim, ofensa, irmãos, sempre vai puxar um retorno. Sempre, irmãos. É difícil o camarada ser ofendido e engolir. É difícil a mulher ouvir os... É aquela história, a gente sempre quer terminar por cima. É natural. Só que, primeiro, se a gente quer viver uma vida temente ao Senhor, uma vida onde o Senhor é o centro de tudo na nossa vida, se a gente quer viver uma vida que agrada a Deus, se a gente quer promover e viver todo o planejamento de Deus para a nossa vida, irmãos, a gente vai precisar romper com barreiras que nós estamos construindo ao longo da nossa vida. Imagina se eu ficasse preso lá atrás. Ah, meus pais se separaram e não sei o quê. E tal, tal. Irmãos, eu não tenho o que fazer. Talvez a minha vida fosse um inferno se eles estivessem juntos. Eu viver brigando, uma loucura. E eu falo assim, eu quero distância de casamento. Eu teria uma outra imagem. Então, tem coisas, irmãos, entenda uma coisa. Tem coisa que não tem mais jeito, já foi. Sabe? Sacode a poeira, segue o caminho. Jesus já falava isso para os discípulos. Irmão. Não fica se prendendo muito quando você não é bem recebido, não. Bate o pé na... e segue para o próximo. Não fica ali, sabe? A gente não vai mudar todo mundo, não, irmãos. Agora, quem está ao nosso redor, as nossas escolhas, a gente pode pensar, a gente pode fazer. Eu quero, irmãos, proporcionar para minha filha cada vez mais um lar estruturado. Eu quero proporcionar para minha filha cada vez mais um ambiente onde ela se sinta à vontade. A gente estava junto ontem e a gente estava até comentando, né? A liberalidade que ela tinha ali. Eu pegava alguma coisa para comer, ela vinha, pulava em cima de mim, não sei o que, blá, 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 pegava, mexia em alguma outra coisa, ela vinha e em cima da mãe e tal. E aí a Michelle até falou assim, nossa, tu vê como ela, como é que foi a expressão que você usou? Você falou assim, como ela tá à vontade, assim, nesse sentido, né? De poder, não tô nem aí, se você é meu, você é nosso, né? Você é minha família. E aí a Michelle até falou assim, a gente tem que ser assim com Deus. Num nível de intimidade, sabe? De busca a Ele, constante, sabe, irmãos? De chegar e não ficar de reserva. Como a gente costuma falar, você não chega... Se você tem intimidade na casa do teu pai, você não vai chegar lá, pai, posso pegar uma água na geladeira? Você nem pergunta, irmãos. Sofia não fica me perguntando se precisa entrar para pegar uma geladeira. Pelo contrário, a gente tem que falar, sai da geladeira. Sai daí. Não sei... Por quê? Porque ela está à vontade. E a gente tem que ser assim com relação ao Senhor. A gente tem que estar à vontade com Ele. Talvez a gente, como eu falei, a gente não tenha... E, de fato, irmãos, por melhor... Coloca uma coisa na tua cabeça. Por melhor que tenha sido seu pai, ele não chega aos pés do que Deus é para você e pode ser para você. Não chega aos pés. Meu pai é maravilhoso. Um beijo, pai, se você estiver me assistindo aí. Amo a sua vida. Feliz Dia dos Pais para você. Amo a vida do meu pai. Só que por melhor que ele possa ter sido, por melhor que ele tem falhas. Ele tem os erros dele. Ele me ama, eu o amo, mas existe... nós não somos perfeitos.
Agora, com relação a Deus, não, irmãos, é um outro relacionamento. É que a gente associa o pai natural a Deus. E, de fato, uma boa referência. Mas não tem comparação, irmãos. Não tem comparação. Quando você se relaciona com Deus e entende Ele como seu pai, de fato, você vai experimentar coisas nele que nenhuma pessoa pode promover na sua vida. Quando a gente fala que Deus ele tem que estar acima de todas as coisas, irmãos, é porque, na verdade, uma vez que Ele é tudo na tua vida, você vai ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão, um cônjuge melhor. Você vai ser tudo melhor. E Ele vai ser tudo em você. Então você vai ser pleno. As pessoas elas estão procurando ser completas umas nas outras. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda sincero. É uma segunda pergunta que o Senhor colocou no meu coração. Você ama a Deus de forma incondicional? Pensa aí. Vou repetir. Você ama a Deus de forma incondicional? Ah, pastor, amo. Eu vou te falar, eu ainda não amo. Eu ainda não amo. Estou caminhando para isso. Vou te explicar por quê. Porque se tirasse hoje de você aquilo que você mais se importa nessa terra, você continuaria amando a Deus? Se Deus requeresse de você a sua estabilidade financeira, emocional, sentimental, familiar, chegasse para você e falasse para você, olha, igual Jesus chegou para Nicodemos, vende tudo, me segue. Jovem rico, perdão, Nicodemos é do volta ao frente da sua mãe. Vende tudo e me segue, perdão. Será que a gente faria? Vou ser mais incisivo agora. Se Deus requeresse seu filho, sua filha, seus filhos, você continuaria amando Deus? De forma incondicional? É difícil, irmãos. Tem uma palavra que ela choca muito a gente, que chama-se idolatria. Não é? Não é chocante idolatria? A gente critica muito pessoas que são idólatras. Mas tudo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida se chama idolatria. E aí, quando a gente olha, às vezes, dentro do nosso contexto, nossos filhos são maiores do que tudo. Quer ver um exemplo? Aí você pode falar assim: não, pastor, não é isso não. Seu filho vai para o inferno. Você iria junto? Por amor a ele? Sério, né? Dia dos Pais, gente, vamos lá, Dia dos Pais. É difícil, irmãos. Mas se a gente falasse assim, sim, iria, idolatria. Você está colocando Deus acima, está colocando o seu filho acima de Deus. Ou seja, o seu filho é mais importante do que Deus na sua vida. Pastor, que duro, né? Irmãos, irmãos. É desse jeito. É desse jeito. Eu queria te enganar, não, mas é assim mesmo. Eu amo minha filha, irmãos, eu vou fazer de tudo por ela. Eu ainda estou nesse processo, por isso que eu falei, não é totalmente incondicional na minha vida. É algo que eu teria, essa mesma pergunta que eu recebi, eu percebi no meu coração que balancei. Porque eu amo minha filha de uma forma absurda, amo minha esposa de uma forma absurda. Amo meus pais, mas aí veio aquela história. Deus fez isso em Jesus, enviando o seu filho. Ele nos amou de uma forma incondicional. A palavra que é usada até em João 8, né? João 8 não, perdão. 3,16. Nos amou de tal maneira. De uma forma incondicional, irmãos. Ele não poupou o próprio filho para nos alcançar. E eu te falo, qual o nosso cuidado que a gente tem? Irmãos, é muito duro, irmãos. Quando eu paro e penso sobre a minha filha. Eu não consigo nem imaginar isso. Por quê? Por conta de todo o nosso contexto de vida.
Mas assim, quando a gente para e analisa e, 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 e se coloca numa condição como essa de você ter, se você tivesse essa escolha, talvez a gente ratearia. Assim, eu não vou deixar minha filha lá sozinha. Como se a gente fosse resolver alguma coisa. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? Nós precisamos checar o nosso coração e ter o cuidado de ser Deus para os nossos filhos. Em que sentido? Transmitir o caráter do nosso Pai para os nossos filhos. Transmitir quem é Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam amar a Deus. Eles precisam, sabe, falar assim, pai, eu quero isso que você tem. Mãe, eu quero isso que você tem. Eu quero essa confiança, eu quero essa firmeza. Eu quero esse relacionamento. Eu quero desejar o que você tem desejado. Eu quero viver as experiências que eu vejo vocês vivendo. A minha filha tem que desejar o ministério, irmãos. Ela não pode olhar e falar assim, o ministério é o lugar onde meus pais são tirados de mim. Ela tem que desejar. E glória a Deus, irmãos, porque pensa numa pessoa igrejeira, Sofia. A gente vai para o Rio para tirar uns dias de descanso. Ela caça uma das tias e pede para ir para a igreja delas. Chega lá, faz propaganda da gente, né? Sou do Verbo Osasco, estou só visitando, mas a minha igreja é igual à igreja de vocês, tem a mesma placa lá. E vai lá, irmão, que eu amo igreja. Nós fomos no simpósio, eu fiquei pensando assim, meu Deus, Sofia vai ficar tantas horas lá, foi de 9 da manhã até 7 da noite. Tantas horas lá, como é que vai ser? Eu fiquei pensando, né? Cara, zero problema, lá curtiu a vida, né? Por quê, irmãos? Porque está sendo ambientado nesse momento, nesse ambiente. E é isso que a gente precisa fazer. E cabe a nós, pais, sermos esse representante de Deus dentro das nossas casas. Eu preciso transmitir através da minha vida o caráter de Deus para minha filha. Eu preciso ser correto, eu preciso ser íntegro, eu preciso ser aquele que a ama, que afaga, que dá carinho, mas também aquela voz de eu não vou fazer porque meu pai vai brigar comigo. Irmãos, eu não vou fazer porque meu pai vai chamar minha atenção. Eu não quero magoar o meu pai. Eu não quero entristecer o meu pai. Você entende, irmãos, como as coisas estão, de certa forma, associadas? Porque quando você transmite através da sua vida, do seu estilo de vida, quem Deus é para os seus filhos vão desejar aquilo e vão ter a correta visão de quem é Deus. Eles não vão ter dúvidas. Eles não vão pensar assim. Na verdade, irmão, sabe o que vai acontecer? Eles não vão saber ser outras pessoas. Porque eles têm aquela referência. Muitos dos nossos pais, né, como eu falei, pais que nos abandonaram, pais que nos criaram de uma forma muito rígida, talvez entregaram, irmãos, o melhor que nós tínhamos, que eles tinham na época. Eles propagaram aquilo que eles tinham recebido. Se é um pai que corrigia, que batia muito, porque ele provavelmente batia muito. Ou então ele tinha um trauma tão grande que ele falou assim, eu não quero que meu filho erre, eu prefiro bater, espancar, do que ele errar. Era a ferramenta que, na verdade, ele pensava que era o bom. E, irmãos, a gente tem que saber e ter esse cuidado de separar as coisas. Mas vou te dizer uma coisa, irmãos. Tome cuidado para que o seu pai natural não seja uma referência em tudo na tua vida. A nossa referência tem que ser a palavra, tem que ser o nosso Pai Celeste. Eu amo meu pai, como eu disse para você, amo a minha mãe. Eles se esforçaram muito. Minha mãe fez tantas coisas pela minha vida. Tanto esforço que ela fez para poder me dar o que ela desejava. Proporcionar na minha vida coisas como estudo, como uma série de coisas. Minha mãe tirava dela para poder proporcionar para mim. Mas, irmãos, tem coisas que eu tenho que ouvir e falar assim, tudo bem, mãe. E não vou fazer. Por quê, irmãos? Porque eu tenho uma outra palavra no meu coração vindo de Deus. Eu não posso seguir simplesmente porque é o meu pai. Eu tenho que seguir a palavra, irmãos. Na minha família, vou dar um exemplo para vocês, já estou fechando com isso. Na minha família, era muito comum os homens serem namoradores, né? Tal. Fulano,
Fulano era garanhão, o avô, Então, e eu era o careta, irmãos. Eu namorei uma pessoa antes da Michela. Casei virgem. Tô aqui, irmãos. Parece nossa, virgem. Parece até que você está falando de um 1910, Primeira Guerra Mundial. Não é? Parece, soa, né? Aquele cheiro, vem até o cheiro de naftalina. Tão velho que é o termo, né? Mas irmãos, ainda a Bíblia continua sendo, tá? Só para avisar. Ainda continua valendo, não mudou não. E aí casei, irmãos. E assim, eu poderia olhar e falar assim, poxa, meu pai fez isso, meu avô fez isso, era aquilo, tal, tal, tal. Mas o que eu tinha no meu coração? Eu tinha um Senhor, eu tinha um Deus. Mais do que qualquer outra coisa. E eu já vi, irmãos, pais aconselhando para os filhos, olha, não está se aguentando? Pode fazer. Pode ter relações com o seu namoradinho, não tem problema. É melhor do que casar e sofrer. Olha isso, irmãos. Mas que conselho é esse? É um conselho de um pai e uma mãe desesperado, né? Que às vezes nem tem referência do que é certo e que é errado. Só não quer ver o filho sofrendo um casamento frustrado. Mas como o processo está errado? O processo não é faz uma coisa ou outra. O processo é não faça. Não case. Ah, mas não sei o quê. Irmão, toma um banho de água fria, não se vê, fica só pelo telefone. Dá um jeito, irmãos. Esse era o conselho. Não assim, não case. Pô, mas olha, vai lá e faz. Porque é melhor, porque aí você já mata essa curiosidade. Irmão, eu estou falando besteira aqui, já ouviu algum conselho de pai falando isso aqui? Estou viajando? Responde sim, seja sincero comigo. Amém. Glória a Deus. Vocês estão tão quietos que eu estou até com medo de estar falando besteira aqui. Ah. Mas, irmão, eu ouvi isso de pessoas. Vai lá e faz. Sabe por quê? Porque é melhor você fazer do que casar e ter um casamento frustrado. Irmãos, você já está rompendo uma aliança com Deus. É muito mais sério do que ter um casamento frustrado. Existem consequências sobre isso. Eita, desativou. É muito mais sério do que isso. E isso não está sendo pregado. Sabe por quê? Porque não dá ibope, irmãos. Irmãos, fomos chamados para ser santos, termos a nossa virgindade, casarmos virgem. Glória a Deus, hein? Ninguém corre, ninguém sapateia, irmãos. Agora fala, 1 milhão na conta. Eu recebo! Pô, é desse jeito. E eu vou te falar uma coisa. O que agrada mais a Deus? Você viver em prosperidade ou você viver em santidade? Mas a gente está buscando os nossos próprios interesses. E aí a gente fala de amor incondicional. É muito louco, cara. Os valores estão distorcidos, irmãos. A gente está buscando tantas coisas, quando na verdade Deus só está te dando um rumo. Quando você olha para a palavra, irmãos, você vê Deus, e Jesus requer isso das pessoas. Preste atenção. Tantas e tantas passagens que Deus falou, olha, aquele que fica, tipo, vou parafrasear aqui. Larga a tua família, meu irmão, e segue. Porque você vai ter uma família gigante aí fora. Aquele que fica preocupado lá com os seus, vai ficar travado. Segue. Larga, vende, como acabei de pegar o exemplo do jovem, vende e me segue. Por quê? Porque a riqueza estava no coração do cara. Então, assim, há um requerimento da parte de Deus. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta. Se hoje, vamos esquecer o filho, porque o filho mexe muito com a gente, mas vamos pensar, se Deus requeresse de você, fazer a pergunta, Felipe, se Deus requeresse de você sair do seu emprego, que é a sua estabilidade da sua casa, você faria? Hoje eu vou dizer para você, Deus tem que falar muito claro para mim. Muito claro. Faz essa pergunta para você, o que hoje seria para você um desafio? E ora a respeito disso. Porque às vezes, irmãos, a gente está sendo muito bom em falar que ama a Deus, que é isso, que é aquilo, mas e se mexer naquilo que te dá conforto?
Você ama Osasco, ama a cidade de Osasco. E Deus fala para você: eu quero que você vá lá para Guiné-Bissau. Você vai lá, tem um vilarejo lá, você vai se estabelecer moradia lá, você e sua casa. Vai viver de colheita. Nem sei como é que é, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Você vai lá para a Índia, um país super, né, com uma higienização maravilhosa, bem famoso, né, no mundo inteiro. Vai viver comendo aquelas barraquinhas que os caras servem lá. Vou te dar um estômago novo, irmão. Mas aí, irmãos, isso mexe com a gente. E aí a gente já, poxa, acho que eu não vou querer muito esse negócio com Deus, não. Não vou querer muito envolvimento com Deus, não, porque senão eu vou entrar nesse processo. Esse é o caminho, irmão. Mas quem ama incondicionalmente, não olha para essas coisas. Quem ama independente de, Senhor, seja Osasco, seja Rio de Janeiro, seja Nova York, seja África, seja Ásia, Oceania, onde quer que o Senhor me mandar. Ali vai ser o centro da tua vontade, ali eu quero estar. E talvez Deus nem vai requerer de você isso, irmãos. Ele só quer o teu coração disposto a isso. Você quer uma prova? Abraão. Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão pronto para oferecer Isaac. E quando ele percebeu que estava, falou, era isso que eu queria. E eu te pergunto, irmãos, o que é mais forte para você hoje? Pensa sobre isso, nesse dia maravilhoso, uma palavra exultante como essa. Você, mas de muita reflexão, irmãos. E eu tô refletindo sobre isso. Sobre até que ponto nós estamos, de fato, imersos no Senhor, entregues a Ele. E, de fato, o nosso caminho foi confiado a Ele. Porque quando a gente confia o caminho a alguém, irmãos, você não tem que dar pitaco, não. Você vai. Tá pronto? Tá pronto para entrar nessa jornada? Nessa loucura? Mas sabe, irmãos, e aí voltando só para a gente fechar o raciocínio do centro do que a gente começou. Não deixe ninguém, irmão, se perder ao seu redor. Que seja necessário você até não ter mais aquele vínculo de amizade, mas não perca a oportunidade de ajudar alguém que está cego entrando num abismo. Não perca essa oportunidade, irmão, de corrigir isso, de apontar, de ajudar as pessoas. Eu falei muito sobre família, sobre filhos, é porque é onde a gente tem mais atuação. Mas pensa nisso no âmbito geral, no seu trabalho, na condução, seu vizinho. Às vezes a gente ouve aquele cara falando assim, não, porque eu faço isso, faço aquilo mesmo e tal. E aí você chega, pô, cara, não entra nessa não. Ah, agora meu pai, agora minha mãe vai ficar me dando, te pedir conselho? Às vezes, irmão, você vai tomar uma resposta desaforada, vai, mas faça a sua parte. Ame as pessoas. E amar é ajudar a arrumar o rumo, ajudar a ajeitar a rota. E se, assim como eu, você ainda precisa ser tratado, irmãos, em relação ao orgulho, se esforce mais. Não vai ter uma imposição de mãos, pai, arranca o orgulho da minha vida. Não é assim, não. É prática mesmo. É na hora da tentação você vai lá e resiste. E como eu falei, se quer um conselho, você tem dificuldade de assumir erro, fica quieto. Ouve, analisa, internaliza e depois você se expõe. Porque às vezes a gente fica naquela de, não, vou. Da mesma forma, uma coisa que eu, assim, me incomoda muito é quando a pessoa faz movimentos e coloca a culpa em Deus. Vamos supor, eu não gosto do jeito que vamos supor fosse qualquer um de vocês chegasse assim, eu não gosto muito do seu jeito, pastor. E aí, para não te falar isso, ou porque você viu uma situação e não gostou, você fala assim, não, Deus está me dizendo que meu tempo em Osasco acabou, eu estou indo para um outro lugar. Primeiro, você envolveu Deus num processo que é todo seu. Isso é mentira. Né? Estou falando nesse caso, amém? Pode ser sim que Deus tenha te conduzido. Problema nenhum. E segundo, você não foi honesto comigo. De chegar e expor para mim, olha, não gosto, você é gordo, não gosto de gente gorda. Amém. Pelo menos eu falo assim,
Beleza, se eu emagrecer, então, você ficaria na igreja, né? Vou emagrecer por você, né? Tem que emagrecer por minha saúde, mas enfim. Você vai chegar e vai ser sincero com a pessoa. Ah, vou sair do departamento tal para nada porque eu não gosto da liderança. Mas aí eu falo que meu tempo no departamento acabou. Não estou sendo justo, eu não estou sendo leal. Então, irmão, se tem alguma coisa que está, né, faça isso até para ajudar a tua liderança. Sinaliza para ele. Sinaliza para mim se o teu problema é comigo. Entendeu? Sinaliza. Fala assim, ó, pastor, vamos supor, vou pegar aqui a Juliana, do financeiro. Fala, pastor, olha, você é louco, não quero trabalhar com você. Você toda hora fica inventando moda aí para poder ajeitar a bateria. Tem hora tem um cabo, tem hora tem não sei o quê. Não quero mais. Foi sincera, pô. Melhor do que eu falar assim, então, pastor, estou muito ocupada, é um tempo de muito trabalho na minha vida, meu trabalho está muito puxado, melhor eu entregar. Que lealdade ela está tendo comigo? Nenhuma. E às vezes a gente está agindo assim, irmãos. E privando aquelas pessoas que estão crescendo também, se ajustando. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que todo mundo aqui foi, tipo assim, preparado nas melhores academias de liderança. São líderes, assim, extremamente preparados. Não, irmãos. Às vezes de forma até empírica. A gente vai fazendo e vai ajustando. Vai sendo conduzido pelo Espírito e vai fazendo. Óbvio que com o tempo a gente vai ficando bom em algumas coisas, mas ainda estamos aprendendo. E aí você está privando as pessoas de serem corrigidas no sentido de ajustarem a forma. De repente você vai chegar e falar assim, a pessoa falou de uma forma meio descuidada com você e você não sinalizou para ela. Chega no canto e fala assim, poxa, então, Felipe, ó, aquele dia você falou assim, assim, assim para mim, poxa, eu não gostei, tal, tal, tal. Eu falei, pô, meu irmão, você vai me dar até mesmo a oportunidade, de repente, se eu não percebi, estava distraído ou falei sem pensar, até mesmo de me desculpar com você. Então não prive as pessoas de correção. Pense nessas duas frases para a gente fechar. Se você não guardou nada do que eu falei, nossa, ele falou só groselha lá, um monte de abobrinha. Guarda duas frases e medita sobre essas duas frases. Amém? Uma é, até que ponto você está disposto a se indispor com pessoas para tirá-las do erro, para poder resolver questões? E a outra pergunta, qual o seu nível de amor com o Senhor? Ele de fato é incondicional? Pensa sobre isso. Amém? Fica de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.